Boa noite! Estamos aqui com mais uma live Semeando Emagrecimento para você que quer emagrecer de uma forma tranquila, leve, sem loucuras. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem quer emagrecer. Boa noite! Oi, Ruth, boa noite! Vamos chegando nessa noite fria. Aqui em São Paulo, pelo menos, tá frio. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para quem tá no processo de emagrecimento, que são os fins de semana. Oi, Vitor. Muito bem. Todo mundo, quando pensa em emagrecimento, tenta buscar alguma solução mágica para conseguir emagrecer da noite pro dia. A gente sabe que, infelizmente, isso não existe. Bom, agora existem remédios, mas se você for usar da forma certa, isso não é indicado para qualquer pessoa. Então, hoje, justamente, a gente vai falar sobre algo que impacta muito o emagrecimento. E, às vezes, a gente esquece de considerar isso na hora que a gente está tentando fazer o nosso processo ali. Que são os fins de semana. Então, na verdade, não os fins de semana, mas os exageros dentro dos fins de semana, que é muito comum a gente fazer. Eu acho que todo mundo que já entrou num processo de emagrecimento sentiu a dificuldade justamente ali no fim de semana, que é quando a gente perde um pouco a mão. Então, às vezes, você faz tudo certinho na sua semana. Você come bem, você treina direitinho, você se hidrata, você dorme bem. Porém, você começa a ficar frustrada. Oi, Rê, boa noite. Tudo bem? Rê, hoje a gente está falando sobre algo que impacta muito o processo de quem está querendo emagrecer, que são os fins de semana, os exageros nos fins de semana. Então, às vezes a gente faz tudo certinho na nossa semana, a gente come bem, treina bem, dorme bem, se hidrata, mas a gente começa a ficar frustrada porque a gente não vê resultado. Então você faz, tirando o frio em São Paulo, tá muito frio mesmo. Você faz e não vê resultado, aí você se sente frustrada, você começa a se culpar, você acha que o problema é o seu metabolismo, é a sua tireoide, é algum problema hormonal, você vai no médico, faz exame e tá tudo normal. E aí você não entende por que você tá fazendo as coisas e não está conseguindo emagrecer. E às vezes o problema não é nada do que você está fazendo durante a semana, às vezes o problema não é o seu corpo, é o que você faz no fim de semana. Porque, infelizmente, o nosso corpo não entende que é fim de semana. Então, a gente está fazendo ali as coisas no fim de semana e ele está interpretando como se fosse qualquer dia comum para ele, porque realmente ele não consegue diferenciar. Então, assim, se a gente for sincera, né, o que a gente faz no fim de semana? Normalmente a gente acorda um pouco mais tarde do que durante a semana. Aí a gente vai tomar aquele café da manhã, às vezes um café da manhã que, porque a gente tem mais tempo, a gente capricha um pouco mais, a gente coloca mais coisas do que durante a semana. Aí chega o horário do almoço, você fala assim, pô, vou sair pra almoçar hoje com a minha família, eu vou encontrar as minhas amigas. E aí porque você tá num restaurante, ou às vezes você tá num churrasco, você pede coisas a mais, você come mais do que você comeria normalmente, você come aquele docinho. Aí chega no período da tarde, você também dá aquelas beliscadas, você tá vendo um filme, às vezes você tá reunido com seus amigos, com a sua família, você vai comendo. Aí a noite de sábado é uma noite de comer pizza, de comer um hambúrguer, de comer uma coisa diferente, às vezes de beber alguma bebida alcoólica, às vezes de comer mais doce do que é o que tá na sua rotina normal. E tudo isso vai somando calorias. Infelizmente, o nosso corpo não fala, poxa, porque ela fez tudo certinho durante a semana, essas calorias que ela tá comendo no sábado eu não vou contar. Infelizmente, não é assim que funciona. E eu tô falando do sábado, mas a gente sabe que muita gente já começa os trabalhos na sexta-feira. Então sai para aquele happy hour, e aí come petisco, que normalmente é fritura, ou coisas muito calóricas, e aí também bebe, e a bebida também é muito calórica, tá? Muita gente não sabe disso, mas bebidas alcoólicas são muito calóricas. Pelo menos a maioria delas. E aí essa conta não fecha. Chega domingo, você também dá aquela exagerada e a conta não fecha.
Eu já falei aqui, inclusive tem lives aqui de emagrecimento para quem ainda não viu, tem bastante conteúdo interessante. Mas assim, imagina que você tá, a gente já falou, né, que para emagrecer você precisa estar num déficit calórico. Então, supondo que seu corpo gaste 2.000 calorias no dia. Então, com o que você faz ao longo do seu dia, né, para o seu organismo funcionar, mais exercício físico, você consome 2.000 calorias por dia. Aí você quer emagrecer, então você tem que entrar num déficit calórico. Aí você vai fazer, por exemplo, um déficit de 500 calorias, então você vai consumir por dia 1.500 calorias, que é uma quantidade bem razoável. Aí de segunda a sexta você tá bonitinho ali, comendo 1.500 calorias todos os dias. Você fazendo isso de segunda a sexta, você teve uma economia aí de 2.500 calorias, né? 500 por dia. Aí chega no fim de semana, você idealmente seguiria essas 1.500, mas é final de semana, você acha que você merece, porque você conseguiu seguir direitinho durante a semana, então você fala, poxa, eu mereço, vou me mimar e vou comer mais calorias. Aí, ao invés de você manter no déficit de 1.500, você vai além. Só que você não somente fica nas 2.000 calorias, que é o que você precisaria para manter o peso. Você vai a mais. Ao invés de comer 1.500 calorias, que seria o déficit, ou 2.000, que seria a sua norma calórica, que é para manter o peso, você vai lá e come 1.500 calorias a mais. Aí, ao invés de, né, você saiu de um déficit de 1.500 para comer agora 3.500. Aí você faz isso no sábado e no domingo. Aquele déficit que você fez de segunda a sexta-feira, com muito esforço, seguindo a dieta, e você conseguiu economizar ao longo da semana 2.500 calorias, no final de semana você foi lá e comeu mais calorias do que seu corpo precisava e agora você comeu 3.000 calorias a mais. Então você, querendo ou não, você jogou fora todo o esforço que você teve ao longo da semana, porque você comeu a mais. Então é mais ou menos como funciona com dinheiro. Se você economiza R$500 por dia, de segunda a sexta-feira, chega no final de semana, você gasta, além do dinheiro que você já tem, você ainda gasta mais R$3.000, né, que eu tô usando o exemplo de dinheiro, você vai ficar devendo. Então essa é a conta. E aí às vezes é justamente aí que a gente peca, porque não adianta a gente querer fazer dieta de segunda a sexta-feira. Para quem quer emagrecer, a gente precisa buscar um equilíbrio durante todos os dias da semana. E é por isso que é importante que a nossa dieta seja alguma coisa que a gente goste, que não seja um negócio assim de outro mundo, um negócio muito chato. Porque senão vai ser muito difícil você manter. Agora, se você faz uma dieta prazerosa, uma dieta que você consiga manter mesmo aos fins de semana e que você consiga encontrar prazer nisso, é muito mais fácil manter no fim de semana também. E aí eu falei aqui desse exemplo de 1.500 calorias a mais. Eu sei que parece muito, tá? Mas não é. Se a gente for pensar, por exemplo, em McDonald's, que é uma coisa que muita gente gosta de consumir, eu, por exemplo, gosto muito, não consumo com frequência, já tive a minha época de consumir com muita frequência, hoje nem tanto. Mas, por exemplo, o meu lanche favorito do McDonald's é o Big Taste, aquele normal mesmo, porque hoje tem uns com mais hambúrguer, com mais queijo, que daí é mais calórico ainda. Mas aquele Big Taste normal, ele sozinho, só o lanche, tem mais de 800 calorias. Mais de 800 calorias. Aí, normalmente, você nunca pega só o lanche, você vai pegar o combo. Aí você pega uma batata, a batata média tem umas 300 calorias. Então, só aí foram 1.100 calorias. A Rê falando, eu amo Big Taste. Pra mim é o melhor lanche do Mac. Só que daí só o lanche e a batata já foram 1.100 calorias. Aí, pô, você fala, já tô aqui, vou pegar um sorvetinho, é final de semana, eu me comportei durante a semana, aí você pega o Top Sundae. E eu tô falando do Top Sundae porque também é o meu favorito. E ele tem umas 400 calorias. Então, só nessa ida ao McDonald's, tipo no seu jantar no sábado à noite, já foram 1.500 calorias. E aí teve tudo o resto que você fez ao longo do sábado. Então, às vezes a gente fala, tipo, 1.500 calorias de arroz, feijão e carne é muita comida. Mas quando a gente tá falando dessas comidas de fast food, muito industrializadas, é muito fácil a gente consumir sem nem perceber. Por exemplo, aquele batata palha, aquele saquinho pequeno, o normal de batata palha, não é aqueles sacos grandes, não. Tô falando daqueles pequenininhos, tipo da Yoki. Aquilo ali, que tem acho que 100 gramas de batata, são 600 calorias. E aquilo ali, eu não sei vocês, eu como uma daquilo com facilidade. Me bota um estrogonofe na minha frente, que eu como aquele saquinho de batata assim, ó, sem nem ver. São 600 calorias. É um dos alimentos mais calóricos que tem. Ou barra de chocolate, que o pessoal fala, ai, barra de chocolate, eu vou comer apenas um quadradinho. Dessa conversa eu não participo. Porque se eu tiver uma barra de chocolate, eu vou querer comer a barra inteira. E uma barra de chocolate tem umas 500 calorias. Então são alimentos que são hiperpalatáveis,
Eles têm muito açúcar, muita gordura, muito sabor, que deixa tudo muito gostoso, uma bomba de prazer no nosso corpo. São alimentos que não tem muita fibra, então, aliás, né, o chocolate não tem nenhuma fibra, mas são alimentos pobres em fibras, ou sem nenhuma fibra. E então a gente demora um pouco mais para ter aquela saciedade. E a gente come, e vai comendo, vai comendo, vai comendo. É difícil a gente parar de comer. E é por isso que é muito fácil a gente bater e ultrapassar essas calorias. E aí no fim de semana a gente acha que tá arrasando, poxa, mas eu mereço. Tudo bem você achar que você merece, o problema é que isso vai atrapalhar demais o seu processo de emagrecimento. E às vezes ele não vai acontecer pelos comportamentos que você tá tendo aos fins de semana. Ó, eu quero uma barra inteira, então como uma no dia. Eu vou comer outra muito tempo depois. Exatamente, eu sou dessas. Eu não compro chocolate pra ter na minha casa, porque chocolate é o doce que eu não tenho autocontrole. E quando eu tenho uma barra, eu vou comer ela inteira. Então eu prefiro pegar, por exemplo, um sábado, que é minha refeição livre, comer a barra de chocolate e ficar lá, tipo assim, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, sem ter essa barra na minha frente. Porque se eu pegar, vai ser inteira. É muito difícil eu ter autocontrole com chocolate. Com doce de leite, por exemplo, que é um doce que eu gosto muito, eu já consigo me controlar melhor. Então, eu consigo ter em casa, até porque tá no meu plano, na minha dieta. Então, eu preciso ter. Mas aí eu consigo ter autocontrole. Então, assim, se a gente não pensar, realmente focar no que a gente tá fazendo durante o fim de semana, a gente acaba atrapalhando todo o esforço que a gente teve ao longo da semana. E aí, quando a gente tá falando ali de emagrecimento e tudo mais, aqui em casa é igual. Se tiver alguma besteira, se deixar, comemos no mesmo dia. Porque é isso, é tudo muito gostoso, né, o nosso corpo sente aquele prazer, é muito mais difícil, por mais que arroz, feijão e carne seja muito gostoso, não é o mesmo prazer de você comer uma comida que seja rica em gordura ou rica em açúcar, que te dê um prazer muito grande. Tem gente que não é tanto do doce, né, mas às vezes você coloca uma coxinha e a pessoa vai se acabar naquelas coxinhas, né? Coxinha, bolinha de queijo. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa pensar no contexto. E é por isso que é tão importante você ter um plano alimentar, ter uma dieta que você goste, que você consiga manter mesmo aos fins de semana. Porque quando a gente está falando de emagrecimento, você não pode pensar que você vai passar fome, que você vai, tipo assim, fazer tudo certinho de segunda a sexta-feira para se liberar no fim de semana, porque como eu tô falando pra vocês, isso não existe, isso não vai dar certo, isso vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Não adianta achar que você vai viver de salada, enfim, né, viver de salada durante a semana e no fim de semana se acabar no fast food também não vai dar certo, não vai dar resultado. Não adianta você querer pular a refeição para compensar, fazer mais exercício físico para compensar. É muito difícil a gente compensar com o exercício que a gente está comendo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, quando você está fazendo... Você faz ali, você treinou forte pra caramba. Você gastou 300, 400, 600 calorias. E como eu já falei aqui, isso a gente consome assim. É muito rápido pra gente consumir. Então, a melhor coisa pra quem quer emagrecer, o melhor é focar em tudo, né? Tipo assim, o beabá é você comer bem, se hidratar, fazer exercício, dormir bem. Mas eu acho que o fator, assim, se a gente for colocar numa balança, o que vai mais pesar no emagrecimento é realmente a dieta. É você conseguir seguir um plano alimentar que você mantenha um déficit calórico. Porque senão todo o resto não vai funcionar. Não adianta você fazer 5 horas de academia se você come depois tudo que você gastou de energia. A Rê falou, o programa Semente ajuda nisso, porque pela pontuação e também por você se desafiar, acaba que não querendo comer e as coisas ficam até mais fáceis. Exatamente. E essa é a ideia, né? A gente usar isso como incentivo pra gente se controlar na hora de comer. Porque às vezes a gente come por fome, mas às vezes é por vontade, às vezes é por impulso, às vezes é por estresse. Então, são essas situações que a gente precisa evitar se a gente está buscando emagrecer. Senão, infelizmente, não vai dar certo. Inclusive, a Manu City, ela é uma triatleta, né? Tá virando ali, tá nesse processo de virar uma triatleta. E é uma coisa que ela sempre fala, e eu acho que ela é um bom exemplo, porque ela é grande, ela é conhecida, ela é um bom exemplo para usar de uma pessoa que faz muito esporte e acaba sentindo muita fome. Então, ela não, se você olhar, ela não tem um corpo magérrimo, super definido, porque ela faz muito exercício físico e ela faz muito mesmo, assim, coisa de, tipo, correr, sei lá, 15 quilômetros no dia e nadar mais 2.000 quilômetros e fazer 27 quilômetros de bike, tudo isso num dia só. Só que ela come muito e ela sente muita fome porque ela gasta muita energia. Inclusive eu já, né, nessa minha época aí de treinos e tudo mais,
eu aumentei o meu cardio. Eu tava fazendo cardio 3 vezes na semana, que foi o que meu personal pediu. E eu falei, vou fazer todo dia. Tipo, eu tenho eu moro em prédio, então tem uma academia. Eu falei, eu vou ali, faço 20 minutos, meia hora na bicicleta e tá pago o meu cardio. Só que eu comecei a sentir muita fome, então a conta não bate, porque por mais que eu gaste calorias na bike, eu sinto muito mais fome. Então a gente precisa saber equilibrar bem isso pra gente fazer o nosso exercício, mas não aumentar muito o que a gente tá comendo em termos de calorias, justamente porque emagrecimento é conta matemática. É impossível você emagrecer sem você fazer um déficit calórico. Então isso, assim, guardem no coração de vocês. Se alguém tem gente que fala assim, emagreça sem fazer dieta. Tudo bem, você pode não ter uma dieta fixa, mas se você não entrar em déficit calórico, você não vai conseguir emagrecer, porque é continha básica, sabe? E aí uma boa forma de você entrar em déficit calórico é evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, que são alimentos muito calóricos em geral, né? E não são todos, tá? Mas de uma forma geral, são alimentos que são hiperpalatáveis, tem muita gordura, tem muito açúcar, e é mais difícil a gente parar de comer. E preferir alimentos naturais, que são alimentos que a gente consegue se controlar um pouco mais na hora de comer. Então, uma fruta, uma salada, arroz, feijão, macarrão, carne, são alimentos que são mais fáceis a gente ter um controle. E aí, a gente falou muito aqui de fim de semana, e por que o fim de semana acaba sabotando tanto a gente, o nosso processo de emagrecimento? É por conta da rotina quebrada, então você dorme mais tarde, você acorda mais tarde, você altera muito as suas refeições, muitas vezes você não treina. E aí, eu falei de alterar a refeição, é aquela coisa, tem muita gente que fala assim, final de semana eu não como salada, como se existisse uma proibição. Fim de semana, só é fim de semana se você não comer salada. Amiga, deixa eu te contar, tá tudo bem você comer salada no fim de semana, tá tudo bem você comer uma fruta no fim de semana, não é proibido. O seu fim de semana não vai deixar de ser fim de semana só porque você comeu salada, porque você comeu fruta. Inclusive, vai ajudar o seu processo de emagrecimento. Então, eu já tive uma época, foi, sei lá, acho que até a época da pandemia, assim. Eu era uma pessoa que... Anny, eu falo isso... Aninha, você pode sim comer salada e fruta de fim de semana, tá bom? A gente já teve muita... fui acostumada ali na minha infância, na minha adolescência, que de sexta-feira era dia de comer o que eu chamava. Eu chamava de coisas gostosas. Olha lá, salada só segunda a sexta. Domingo é dia de macarronada. Domingo é dia de macarronada, agora salada não é só de segunda a sexta. É de segunda a segunda, tá tudo bem a gente comer salada todo dia. E na sexta-feira à noite, pra mim, era assim, é dia de comida gostosa. Eu não aceitava por nada nesse mundo comer arroz e feijão e carne numa sexta-feira à noite. Pra mim tinha que ser um lanche, um cachorro quente, um pastel. Isso são hábitos que a gente cria. Então minha mãe sempre fez isso, porque a gente passava... A minha mãe sempre foi a pessoa que cozinhava em casa. Então ela passava a semana cozinhando e chegava na sexta-feira, ela queria agradar ao meu irmão e a mim, né? E aí ela fazia uma coisa diferente, fazia um hambúrguer, fazia um cachorro-quente. Só que eu cresci com esse hábito. E aí eu cresci não querendo comer comida na sexta-feira à noite. Hoje eu como, tá? Hoje eu como salada, inclusive de sexta-feira não é minha refeição livre, então eu faço a minha refeição livre no sábado, então na sexta-feira à noite eu sigo a minha dieta bonitinha. A Rê falou que sábado é dia de feijoada. Realmente, sábado é dia de feijoada. Eu não sou muito de feijoada, vocês acreditam? Mas sábado é dia, é clássico. E aí eu lembro que quando eu comecei a namorar o Marcelo, ele, e aí, o que a gente vai jantar? Tipo, comida, e eu assim, de jeito nenhum. Pra mim era inconcebível comer comida de sexta-feira à noite. E é muito hábito, então eu já começava, o meu final de semana já começava na sexta-feira e pra mim eu tinha que comer alguma coisa diferente. Então a gente altera muito as nossas refeições no sábado. Às vezes o café da manhã fica muito mais gorduroso. Antes que você comia, às vezes, um pão e um ovo, você começa, vou comer presunto, eu vou comer queijo, eu vou comer ovo, eu vou comer pão de queijo, eu vou comer um croissant e um pedaço de bolo e suco. E aí é muita coisa e muitas calorias que a gente vai consumindo. Ou, por exemplo, a feijoada. A feijoada, você vai comer a feijoada, aí você coloca bastante farofa, e farofa, eu fiz um vídeo, inclusive, falando, gente, farofa eu amo, tá? Mas é uma bomba calórica. Eu gosto muito, mas quando vocês forem comer, eu já tive a minha época de comer farofa todos os dias, tipo aquela farofa da Yoki. Tipo, eu colocava arroz, feijão e farofa, e farinha, farofa, enfim, da Yoki. E aquilo ali é muito calórico, então se você quer emagrecer, prefira comer eventualmente. Tipo, no sábado eu como feijoada e eu faço questão de farofa, é uma vez na semana.
Agora, assim, se você é a pessoa que todo dia você vai colocando um pouquinho de farofa, aquilo ali vai ter um impacto grande na quantidade de calorias que você tá comendo no dia. Eu acho que da feijoada, o que mais ia me pegar é o torresmo. Eu sou fã de torresmo, eu amo muito. Então, e torresmo também é muito calórico. Mas como eu como de vez em quando, eu me permito. E a minha mãe, ela faz de vez em quando. A gente é de família mineira. Eu sou mineira, minha mãe é mineira. Então, assim, ela faz um torresmo como ninguém. E aí eu amo. Então, assim, pra vocês que estão em processo de emagrecimento, a gente precisa pensar em cada detalhe, em cada escolha que a gente tá fazendo, porque tudo ali tem um impacto. Não é que a gente precisa ficar neurótico e, tipo assim, ficar bitolado em comida. Mas a gente precisa, assim, avaliar as escolhas que a gente tá fazendo, porque isso vai ter uma consequência. E a única pessoa que sofre com isso é você mesma. É você que tá tentando emagrecer e não consegue. E aí você fala assim, eu acho que eu tenho um problema na tireoide. Não tem. É safadeza. Você tá comendo farofa todo dia, você tá comendo batata palha todo dia, você tá se entupindo de coisas gordurosas e calóricas e ricas em açúcar, e seu metabolismo, tipo assim, ele tá assim, amor, você tá falando que eu que tô com metabolismo, eu que tô lento, você não faz as coisas direito, então pensem nisso na hora que vocês estiverem comendo. Aí ele falou, meu marido ama farofa na comida, eu já não sou fã de torresmo. Eu amo farofa na comida e eu sou muito fã de torresmo. Mas é isso, assim, tudo bem a gente comer. A feijoada é muito bom, menos a couve. A salada, eu pensei assim, cara, pelo menos tem a couve, né? Tem uma salada. A Aninha, assim, se recusando a comer qualquer tipo de salada no fim de semana. Gente, como uma couve é gostosinha, no feijão, assim, bem quentinho. É delícia. A Aninha faz uma feijoada como ninguém, tá? A feijoada dela é muito boa. Ó, a couve que é a melhor. Cara, eu gosto muito de couve, eu gosto muito. Mas pra mim tem uma coisa que é melhor que feijoada, que é o tutu de feijão. Eu gosto mais, eu acho tutu de feijão, que é o feijão, a farinha, né? Engrossando o feijão e bacon. Nossa senhora, meu Deus, ó, fiquei com vontade de comer. E aí no fim de semana, além dessa questão da nossa rotina quebrada, existe aquela recompensa emocional. Pô, eu fiz tudo certinho durante a semana, eu treinei, eu fiz a minha dieta, foi muito difícil seguir, mas eu consegui seguir, agora eu mereço. Só que daí, você, meu amor, ao invés de você falar assim, eu mereço, e em uma refeição eu vou aproveitar, você quer merecer o final de semana inteiro. Aí depois fala assim, eu não consigo emagrecer. Claro, você tá o sábado inteiro, tá lá e aí vai petiscando um amendoim, que também, gente, pelo amor de Deus. A menos que vocês amem muito amendoim, sabe? Evitem. Outra coisa muito calórica que a gente come e nem percebe. Aquele amendoim japonês é uma praga, porque você vai comendo e é gostoso. E aí o negócio vai embora, sabe? Então, assim, não. Apenas não. Se mimem, vocês merecem mesmo. Mas, assim, uma refeição. Tem uma... Graças a Deus passou, na época que o pessoal falava de dia do lixo. Esse nome é muito ruim, dia do lixo, porque comida não é lixo. Mas era uma referência a você fazer dieta e um dia da semana você poder comer as coisas que você queria. Mas não é o dia que você pode comer, é o dia inteiro, é uma refeição. Então você escolhe uma refeição ali pra você fazer. Então às vezes você já sabe que você tem um casamento. Fala, pô, eu tenho um casamento. Eu já sei que eu vou, eu quero beber, eu quero comer, eu quero aproveitar. Já separa aquele dia pra ser a sua refeição livre da semana. Eu tenho um churrasco. Já separa aquele dia, aquela refeição. Porque daí fica muito mais fácil quando você se programa pra ter essa refeição livre, porque daí você fala assim, pô, eu vou seguir minha dieta e naquele dia, naquele momento específico, eu vou me permitir um pouco mais. Deixa eu ler os comentários. Lá, eu como salada porque tem que comer. Tutu é bom demais, toda live você fala do amendoim. A Rê é fã do amendoim. Descobri, eu sabia que entre nós havia uma fã de amendoim. Eu descobri, Rê, eu tô aqui, ó, fazendo aqui... em causa contra o amendoim, mas por um bom motivo. Ele é muito calórico, ele não vale todas essas calorias, gente. Não é possível. Tudo bem, eu nunca fui muito fã de amendoim, mas seguirei falando dele porque eu não acho que ele vale as calorias. Repensa que troque o amendoim pelo Big Taste. Mentira, gente, as calorias não são iguais, tá? Mas é só... enfim, realmente é muito calórico. Eu não acho que vale a pena comer amendoim assim. Mas a Rei, por exemplo, falou que ama. Então, pelo amor de Deus, coma com moderação, de vez em quando, né? É que o problema do amendoim é que normalmente ele tá como petisco e a gente vai ali, ó. Só o dedinho aqui, ó. E aí, minha filha, nesse dedinho, entendeu? Acabou pra você. Acabou o seu processo de emagrecimento. Aí depois você fala assim, a minha tireoide tá descompensada. Uma outra coisa também que o fim de semana acaba sabotando, né? Um outro motivo pro final de semana sabotar o nosso emagrecimento.
Concordo, amendoim não vale as calorias. Sacanagem, me descobriu. Te descobri, eu sabia, eu tava esperando você confessar. Toda live você tá aqui mais quietinha, finalmente. Uma outra coisa, gente, que acaba contribuindo, né, pro fim de semana sabotar nosso emagrecimento é porque a nossa vida social gira em torno de comida, né? Então a gente vai encontrar uma amiga, a gente fala assim, pô, vamos sair pra jantar, vamos sair pra almoçar, vamos sair pra beber alguma coisa. E aí tem aquela amiga que fala assim, vamos sair pra correr, vamos sair pra treinar. Aí você vai, depois você fala assim, mas agora vamos tomar um café da manhã que a gente merece, né? E aí acaba que a nossa vida social inteira fica em torno de comida. E eu não vejo isso como algo negativo, eu acho que é legal, eu acho que é bom. E eu acho que o Brasil, pela riqueza alimentar que a gente tem, e tantas comidas diferentes, e comidas boas, e comidas que não são todas industrializadas e congeladas, em cada estado que a gente vai, a gente encontra uma diversidade alimentar muito grande, eu acho isso muito rico, e a gente sabe que no resto do mundo isso não necessariamente é uma verdade, então que bom que a gente tem isso no Brasil. Ao mesmo tempo que isso é muito bom, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, pô, eu vim nesse restaurante, eu poderia fazer, tipo assim, não é minha refeição livre, eu poderia fazer uma escolha mais amena, ainda comer, mas comer uma opção um pouco mais leve, um pouco menos gordurosa, um pouco menos calórica, mas aí vem aquela voz assim do além falando assim, só se vive uma vez. Você tá vivendo todo dia. Todo dia você tá viva, entendeu? Você não tá vivendo uma vez só. E aí, ao invés de você ir no restaurante e, tipo assim, escolher uma opção leve pra você conseguir sair com a sua amiga no almoço, sair com o seu marido à noite e no outro dia encontrar sua família, você tá em todas as opções escolhendo coisas gordurosas e muito calóricas. Então, assim, façam escolhas leves, não deixem de sair, de se encontrar com pessoas, mas façam escolhas leves. Saiba que, por exemplo, você foi naquele restaurante e não era sua refeição livre, você fez uma escolha leve, você pode voltar lá um outro dia, sabe? A gente não precisa comer como se não houvesse o amanhã, porque esse é o problema. E aí você começa a sair muito e aí isso atrapalha o seu processo de emagrecimento ainda mais. Nenhuma amiga me chama pra correr, é mais fácil eu chamar. Mulher, nem vou dizer nada, porque eu estava pensando no almoço amanhã. Já vou desconsiderar. Tá vendo? É sobre, gente. É sobre. Ô, Rê, vamos marcar pra gente correr, então. Aí depois a gente vai comer alguma coisa. Não, brincadeira. Não, mas assim, realmente o problema não é comer, tá? O problema é que a gente faz escolhas ruins em restaurantes porque a gente acha que tem que aproveitar. E a gente tem que aproveitar, mas dá pra gente aproveitar com uma comida mais leve, que às vezes surpreende. Às vezes você pede uma salada e você se surpreende, que às vezes a salada é muito gostosa, não é igual a salada que a gente faz em casa, sabe? Eu tava em Brasília na semana passada, que inclusive foi o motivo por não ter tido live na semana passada, porque eu tive um jantar na terça-feira. E eu fui um dos dias eu fui num restaurante e eu queria uma coisa mais leve, eu pedi uma salada. E eu me surpreendi, porque tava muito gostosa, né? Eles colocam um molho diferente, aí você dosa o molho, né? Porque eu também já falei que molho de salada é muito calórico. Aí você dosa a quantidade de molho e fica ainda é salada. Eu sei que a Aninha nesse momento está revirando os olhos. Ainda é salada, mas é uma salada um pouco mais leve e uma salada, né, tipo, menos calórica do que se você colocasse todo o molho. É uma opção mais leve e é um prato que acaba sendo muito gostoso e muito diferente da salada que a gente come em casa. Eu posso dizer com propriedade porque todo santo dia eu como salada. Então a gente tem essa questão da vida social que acaba impactando o nosso emagrecimento. Falta de planejamento, então tem gente que também se recusa a cozinhar no fim de semana. E eu entendo, às vezes a pessoa trabalhou a semana inteira, cozinhou a semana inteira, chega o fim de semana ela quer descanso. Ela não quer ficar na cozinha. E aí ela vai no mais fácil, que o mais fácil é ou um miojo, ou uma comida congelada, ou o iFood. E aí no iFood tem aquela questão. A pessoa não vai no iFood pra pedir uma opção saudável. Ela fala, já que eu vou pedir iFood, eu vou pedir o pior podrão que existe. Como se fosse, tipo assim, proibido. Igual é proibido salada no fim de semana, é proibido fazer boas escolhas no iFood. E assim, então, a gente pode evitar esse lado se planejando com antecedência. Então, se você sabe que fim de semana você não quer cozinhar, e que você faz escolhas ruins dentro do iFood, então, de repente, você pode fazer um pouco mais de comida durante a semana e congelar. Ou deixar na geladeira para você comer no fim de semana sem precisar sair da dieta o tempo todo. Eu amo salada, mas eu gosto de preparar, acho muito trabalhoso. Mas por quê, Rê? Tipo assim, às vezes fazer uma salada muito completa vai dar mais trabalho, mas de repente você pode fazer uma salada um pouco mais enxuta. Tipo assim, uma alface, um tomate, uma cenoura ralada, uma coisa mais assim.
Ó, Aninha, não vou dizer nunca, mas pedir uma salada no restaurante eu acho que estou bem distante. Tudo bem, Aninha, mas eu vou te convencer a comer a couve na feijoada, pelo menos. Já vai ser uma vitória. Ou comer uma salada na sua casa, quando você for comer na sua casa no fim de semana, uma outra vitória. No restaurante eu não peço com frequência, tá? Eu pedi ali em Brasília porque eu tava comendo todos os dias em restaurante. Mas se eu vou no restaurante, eu também prefiro pedir um prato do que uma salada. E aí uma outra coisa também que acaba atrapalhando o nosso processo de emagrecimento aos fins de semana é a nossa desatenção. Então é o que eu falei, a gente tá ali comendo vendo na televisão e o nosso dedinho tá aqui, ó, beliscando alguma coisa. Que pode ser um amendoim, viu, dona Regiane? Pode ser um amendoim, mas pode ser outras coisas, pode ser um chocolate, pode ser uma pipoca, apesar de que pipoca é bem pouco calórica. Dependendo da pipoca que você faz. Se encher de manteiga, ela já deixou de ser pouco calórica. Mas a gente fica beliscando a tarde inteira sem perceber e aí a gente acaba consumindo muitas calorias. E aí chega depois durante a semana e fala assim, eu não sei o que tá acontecendo que eu não consigo emagrecer. Eu te conto o que tá acontecendo. Você tá sendo safada no fim de semana. Entendeu? Ao invés de você seguir o seu plano, chegou a hora do lanche da tarde, come. Tipo assim, fala, beleza, agora eu vou lanchar. Isso aqui é o meu lanche, é isso que eu vou comer. Esse negócio de ficar beliscando é péssimo, porque a gente nem percebe que a gente está consumindo essas calorias. A gente come mais do que a gente comeria se a gente estivesse dando atenção, porque a gente está desatento, fazendo outra coisa. Inclusive, foi algo que eu trabalhei bastante ali no programa Sementes, que é assim, você vai almoçar, desliga a TV, fica longe do celular, almoça ou janta, aproveita ou a sua própria companhia, se você estiver comendo sozinha, ou a companhia da sua família, se você estiver ali com a sua família, com seus amigos, ao invés de ficar no celular, porque a gente acaba tendo mais dificuldade para perceber os nossos sinais de saciedade quando a gente está fazendo outra coisa, mexendo no celular, vendo televisão. E é a mesma coisa que vale pro petisco. Eu acho que o petisco é até pior, porque às vezes no almoço você botou aquilo no prato e você sabe que é só aquilo que você vai comer. E o petisco você vai embora, salgadinho. Também é super calórico, assim, salgadinho de saquinho, sabe? Cheetos, Ruffles, essas coisas, muito calórico. A gente come sem nem se dar conta, é terrível. Ó, minha grande dificuldade, a Pauli falou, minha grande dificuldade é o chocolate, não me contento com um tabletinho só. Pauli, eu tenho a mesma coisa, um tabletinho pra mim não existe isso, só se eu comprar aqueles tabletes pequenos, e só tiver um, aí eu só vou comer um. Mas foi até uma coisa que a gente tava falando com a Rê aqui, se comprar uma barra, eu vou comer a barra inteira. Então a minha solução é não ter esse tipo de coisa dentro de casa, porque se tiver eu não vou conseguir me controlar. Então eu prefiro assim, tô com muita vontade de comer chocolate. Eu vou comprar essa barra porque eu sei que eu vou comer essa barra de uma vez. E aí depois que ela acabar, ela acabou. E aí não tem mais pra comer. E aí eu só vou comprar uma outra barra daqui a um tempão, sabe? É a estratégia que funciona pra mim. Eu, já tentei várias. Vou congelar o chocolate pra ser mais difícil comer. Não funcionou. Eu fui comer o chocolate congelado, sabe? Tipo assim, não... Cara, chocolate pra mim é muito ruim. Você não tem autocontrole. Então pra mim a única coisa que funciona é não ter. Cada lapada na nossa cara hoje, socorro, vou sair roxa daqui. Ó, confesso que depois do programa eu melhorei muito minha alimentação, pois não consumo tanta besteira assim no dia a dia. E é isso, assim, a gente pode... Tudo pode ser consumido, mas a gente ganha muito mais, tanto em termos de saúde quanto de estética, caso seja o que você está procurando, se a gente consome com moderação, se a gente escolhe os melhores momentos para comer, se a gente tem um pouco mais de consciência na hora de comer. Eu vi um vídeo hoje, gente, assustador. Era uma menina falando que ela tava... Ela filmou todos os doces que ela comeu ao longo da semana. E, cara, era doce... Nossa, era muito doce. Era muito doce, assim. Era tipo o papo dela pegar uma barra de chocolate. Na segunda, ela comeu a barra de chocolate. Ela comeu mais, tipo, aqueles Nescau Ball. Sabe aqueles sucrilhos, assim? Nescau Ball. Aí, na terça, ela abriu uma outra barra de chocolate e comeu. Aí, na quarta, ela comeu uma caixa de bombom. E eu fiquei assim... Meu Deus do céu, gente. É muito doce. Então, é isso. Às vezes, é melhor a gente não ter. Porque, às vezes, a gente não tem autocontrole. E é muito difícil você ficar o tempo todo assim, eu vou me controlar pra não comer. Porque o nosso dia começa a ficar estressante, você fala, só quero um chocolate. E aí, se você tem, você acaba comendo, sabe? Então, é melhor, se você não tem autocontrole pra comer alguma comida, é melhor você nem ter. Estou fazendo isso depois que falou, isso tá funcionando também. Fazendo de não ter, ô Aninha? Gente, tomem água. Vocês estão tomando bastante água nesse frio? A Pauli falou, eu parei com muita besteira que comia antes, mas a barra de chocolate ainda é meu mal. Onde eu trabalho tem um menino que vende brigadeiro, todo dia eu como na sacanagem. Isso aí é sacanagem.
quando a gente tá fora de casa é ainda mais difícil, porque daí a gente tem menos controle sobre o nosso ambiente, né? Mas, assim, eu já tentei muitas estratégias pra conseguir controlar melhor a questão de chocolate. Expulsa ele de lá. Demite ele, Paulo. Mas pra mim é muito difícil. Chocolate é só não tendo. Se tiver, eu não consigo. Isso de não ter doce em casa, nem na minha gaveta na loja. Porque assim, cara, imagina você ter que lidar com tudo que você lida no dia a dia, estresse e tudo mais, e ainda ter que ficar lidando com a sua mente, brigando, eu tenho, mas eu não vou comer. Melhor que nem tenha, porque daí você não tem esse problema. E assim, tudo isso que eu tô falando, essas dicas, essas coisas de final de semana, é porque não é só a questão da gente não conseguir emagrecer. Isso é uma consequência. A gente faz tudo que a gente faz, a gente não emagrece, só que daí o que vem depois? Vem a culpa, vem a frustração, você começa a se questionar por que não funciona pra você, por que todo mundo consegue emagrecer e você não. É porque às vezes você tá se perdendo nesses pequenos detalhes. Não é detalhe, né? Mas nesses fatores. No fim de semana, o seu corpo não sabe que é fim de semana. Ele não entende isso. É matemático. Então, assim, cuide do seu fim de semana assim como você cuida da sua semana, pra você ter o resultado que você tá buscando. Não é sobre o que eu tô falando, o que fulano tá falando, é sobre o que vai fazer bem pra você. Se você quer emagrecer, você precisa olhar pra toda a sua rotina. E ela não precisa ser sofrida, tá? A gente fala aqui de, comer chocolate é muito bom, mas uma barra tem 500 calorias. Às vezes, assim, você tá comendo 1.500 calorias no dia, só aquela barra que você comeu no lanchinho da tarde, ela tem 1/3 das calorias que você vai comer no seu dia inteiro. E 1.500 calorias é puxado, não é fácil a gente manter essa dieta. Tipo assim, ela não é tão restrita, mas dá, tipo assim, dá aquela vontade de comer mais. Você não fica, tipo, super satisfeito, né? Às vezes a gente tá acostumado a sair até um pouco estufado da mesa. E aí aquela barra de chocolate é muito calórica. Então a gente precisa ter uma dieta que a gente consiga seguir, que seja uma dieta gostosa, com comidas que você goste, mas que você não se perca nessas coisas, você não flexibilize demais. Porque se você flexibilizar demais, todo dia você está comendo uma coisa que você não deveria, e aí você está passando as quantidades de calorias que você deveria comer, o seu resultado vai ser ou manter o peso que você tá, ou você vai engordar. Ou você faz tudo certinho durante a semana, no fim de semana você vai lá e nivela e você ficou no platô ali, no normo calórico, tipo, que é quando você nem engorda nem emagrece. Porque no fim de semana você compensou tudo que você economizou durante a semana, sabe? E, gente, isso é muito ruim. É muito ruim. Acho que todo mundo aqui que já tentou emagrecer, que fazia tudo bonitinho, acabava perdendo um pouco a mão no final de semana e não emagrecia, entende o quão frustrante é você passar 5 dias na semana fazendo as coisas direitinho e no fim de semana, que você cometeu alguns deslizes, o seu peso não muda, você não evolui. É muito ruim, gente, é muito chato. E assim, eu entendo que a gente gosta de comer, todo mundo aqui gosta de comer, a gente gosta de comer coisas gostosas que acabam sendo muito calóricas, mas não adianta você se render ao prazer da comida e depois você se olhar no espelho e não gostar do que você vê. Aí não é o que os outros estão pensando, tá? Dane-se os outros, dane-se o que a sua amiga tá falando de você, que a sua mãe tá falando de você, o que o seu marido tá falando de você. Não é sobre isso. É sobre como você se sente quando você olha no espelho, saca? É isso. Tipo assim, beleza, você se entupiu de comida no fim de semana, você fez tudo o que você queria. Mas agora, quando você olha no espelho, você tá satisfeita com o que você tá vendo? Porque se você não tá satisfeita, então aquela comida, aquele prazer, foi um prazer que durou alguns segundos e hoje você tá tendo que lidar com a consequência disso. Na minha humilde opinião, não vale a pena. Que é o que eu levo pra minha vida. Então, no fim de semana, apesar de eu querer comer besteira o final de semana inteiro, eu escolho um momento, que é o sábado à noite, que é quando eu vou me permitir. E aí, ali, eu vou comer, por exemplo, no sábado, eu queria comer pizza doce. Aí eu falei assim, ao invés de comer pizza salgada, ir numa pizzaria e comer a salgada e a doce, porque daí também tem outra coisa, tá? Esse papo de refeição livre não é pra você comer 50 mil calorias numa refeição só, porque senão a gente volta pra mesma estaca. Não valeu a pena já. Ai, eu falei que ela padrão forte. Eu já li os comentários, mas não adianta você querer comer 11 mil calorias numa refeição só e falar, mas foi só uma refeição. Não, tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, no sábado eu queria comer aquela pizza que eu postei até num vídeo lá, que é uma pizza de Nutella com Mindit Brownie. Tipo assim, ela é doce pacas. Ela não é equilibrada. Eu não tô buscando equilíbrio, eu tô buscando desequilíbrio mesmo. Equilibrada eu fui durante a minha semana. No sábado à noite eu estou querendo ser desequilibrada.
E aí eu falei, eu não vou comer pizza salgada, porque querendo ou não, a pizza salgada mais a pizza doce fica muito calórica. Então eu falei, como eu não faço questão da pizza salgada hoje, eu vou... Às vezes eu faço, tá? Mas no sábado eu não tava fazendo. Eu falei, eu vou comer aqui uma pizza, eu vou comer minha marmita normal, então eu comi, era arroz, sei lá, macarrão, salada e carne. E falei, vou pedir a pizza doce como sobremesa. E aí, papai, foram 3 pedaços de pizza. Porque daí eu falei, agora eu não tô nem vendo. E assim, era aquelas pizzas brotinhos, sabe? Eu comi ela inteira. Tipo, inteira não, que o Marcelo comeu uma, roubou um pedaço meu, inclusive. Mas, comi, falei, não tô nem aí, porque agora é minha refeição livre. Então eu vou comer com gosto, bem desequilibrado. Ele falou, nossa, é doce, né? Ô, gente, a pizza de Nutella, Lindt Brownie. Tipo, você achou que fosse o quê? Equilibrado? Não, não era equilibrado, era bem desequilibrada. Mas é isso, você escolhe uma refeição livre, você se planeja, você come. E aí, beleza, no domingo tava eu de volta pra minha dieta, bonitinho, sem sofrimento. Porque é isso, se a gente consegue se manter ali em uma refeição, né? Alguma coisa... se a gente consegue se manter bem durante a semana, a gente começa a ver resultado, a gente fica mais motivado, isso volta... Tipo assim, quanto mais você faz direitinho, mais você vê resultado e mais motivada você fica a fazer as coisas direitinho. Mas você precisa sair desse pensamento de que fim de semana é tempo de meter o pé na jaca o tempo todo. Deixa eu ler os comentários. Vai ser o jeito, fora que tem uma conveniência em frente ao trabalho, ou seja, nem dificuldade pra comprar eu tenho. Nossa, gente, isso é terrível. Meu Deus do céu. Hoje, inclusive, me lasquei. Queria muito um doce e não tinha. Fiquei sem comer porque o trabalho de pedir achei maior. É isso. Às vezes a gente dificultar faz com que a gente não coma. Porque você fala, pô, vou ter que ir até o mercado, vou ter que pedir aqui no iFood, preguiça do caramba. Entendeu? Então, quanto mais difícil melhor. Porque daí a gente menos vai estar motivada a fazer. Hoje trabalho de casa, então consigo controlar mais a vontade de comer besteira, porque na rua eu comia bem mais. Eu também, quando eu trabalhava fora, né, que não era home office, eu comia muito mais doce. A Pauli falou, aí fim de semana que eu preciso pedir sair de casa pra comprar, eu não como. Gente, isso é muito bom, você colocar esse tipo de obstáculo ajuda demais, demais. Eu falei que a lapada era forte. Mas é isso, assim, acho que a mensagem que eu queria passar pra vocês é feriado, fim de semana, aproveitem, mas não coloquem todas as expectativas de vocês na comida, porque tá tudo bem a gente sentir prazer com comida, é importante que a gente sinta prazer em comer, mas você não pode colocar tudo, tipo, enfim, todas as suas questões na comida, porque isso vai ter um preço. E o preço é você se olhar no espelho e não gostar do que você vê. De novo, eu não tô falando de pressão estética, eu não tô falando do que a blogueira falou, do que os outros estão falando de você. É tipo assim, o que você olha no espelho e você tá satisfeita, beleza, tá lindo então. Agora, se você quer mudar, eu, por exemplo, quando eu olho no espelho, eu tô ok, mas eu quero melhorar. Então é por isso que pra mim é importante manter. Porque eu sei que quanto mais eu conseguir me manter, melhor eu vou ficar. E aí, mais motivada a fazer, eu vou estar. Tipo, é esse ciclo, sabe? Esse ciclo virtuoso. Então, a minha dica pra vocês é apreciem com moderação. Se planejem, escolham uma refeição pra você sair um pouco mais ali da sua dieta. Mas, no geral, tenta manter as coisas bonitinhas, tá? E se tiver muito difícil, é porque a sua dieta tá desajustada. E aí, você deveria fazer alguma coisa mais prazerosa. Porque, com certeza, né? Se você é um adulto funcional e você tem um paladar funcional, né? Tipo assim, você consegue comer arroz, feijão, carne e você gosta, então dá pra ajustar a sua dieta pra você ter uma dieta gostosa, equilibrada, que vai permitir você emagrecer e que você consiga manter de segunda a segunda. É isso, gente. Foi muito legal. Nossa, eu nem vi o tempo voou. Foi muito legal falar com vocês. Recebam com muito amor a minha mensagem, com muito amor e muito carinho. Exceto se vocês forem muito espertinhas e safadinhas e ficam saindo toda hora da dieta no fim de semana, aí pode receber a lapada mesmo. Mas se não, recebam com amor, com carinho. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, que vocês quiserem me mandar, eu vou adorar responder. Tô produzindo bastante conteúdo sobre isso também. Inclusive, vem muita coisa nova por aí que eu já gravei e tô editando. E é isso. Muito obrigada. Eu amei a live, embora apanhei legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Aproveitem a semana. Para quem for de São Paulo, aproveitem o feriado. E nós nos vemos todos os dias, porque todo dia eu tô aqui. Se você não estiver me vendo, é que você não tá entrando no meu Instagram. Eu peço que você entre. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo. Boa noite.